Oi, Marcelo, boa tarde, tudo bem? Oi, Débora, tudo bom? Tudo bom. Ah, então tá Falei, bom. falei com a doutora Clélia, acho que ela vai atrasar uns 5 minutinhos. Ah, beleza. É, E aí, me conta como estão as novidades, como que tá a obra? Nossa, tá a mil aqui. Estão corrigindo lá, a terraplanagem não ficou como era para ter ficado. Aí estão tendo que corrigir para poder fazer o barracão, né? Então deu uma atrasadinha. Tá. Mas é a primeira vez que eu fiz também, o cara não é tão... Aquela coisa, né? A gente vai economizar daqui, aí acabou dando uma atrapalhadinha, mas tudo bem. É, faz parte, acontece. Faz parte. É, É, mas tá indo, obra é tá indo. assim. Eles estão fazendo já as fundações ou teve que parar É, teve que parar para nivelar. para nivelar? Tá. É. Mas E acho que eles falaram que até semana que vem já está tudo concretado, tudo pronto para começar a subir o barracão. como que ficou o projeto da cocheira? Então, na verdade, ela comprou um barracãozão de 50 por 12, aí vai fazer o barracão, aí nós vamos desenhar ali a quantidade das cocheiras. Ah, tá, Não chegou a ter um projeto, sabe? tá. Achei que ele ia fazer tudo. Não, ele faz só a cobertura ali, a estrutura. Só a cobertura, aí a parte das divisões e tal é o pessoal dela que faz aqui. Ah, tá bom. Que já tem aquele serralheiro lá que faz com as divisórias lá de madeira resinada, né? Isso, isso. Ah, Mas vai ficar entendi. legal, vai ficar legal. Vai, com certeza. E Aí a... vamos ver a área que ela libera aqui, né? Quanto mais a gente puder, eu dei uma andada lá. Tem uma área legal que dá para pegar sem atrapalhar o CCE, sabe? Sim. Então, eu até... Eu... A gente atualizou aqui a apresentação do escritório e eu coloquei mais imagens até para mostrar para ela as possibilidades, né? Porque às vezes a pessoa não conhece tanto, acha uma coisa, às vezes você só fala, você só explica, é diferente, né? É, é, Então eu pensei de explicar para ela, mostrando os outros projetos, as possibilidades, né, que tem. De repente ah, ela legal. compra, né, de fazer algo mais bacana, né? Sim, até porque eu acho que é legal pegar no lance que a gente vai ser o primeiro centro hípico, digamos assim, né, do Brasil a ter. Sim. É, centro hípico, sim, com certeza. Ainda É, mais que você já está fazendo a obra e a sua obra enfim, o Aras lá em Campinas, eles é muita coisa que tem que fazer antes de chegar no pé do Paradise, né? Então vai demorar uns dois sim. anos. O Ah, vai seu vai tudo isso ainda lá? estar Achei que já estava em vias de fato. lá em Campinas. É, Então, ela plantou feno em tudo, porque tinha, enfim, tinha eucalipto, tinha braquiária, tinha bambu, então eles tiveram que tirar. Eles mexeram a terraplanagem o terreno inteirinho, assim, é muito caramba. grande, é enorme. É, Não, e vai eles ser um resort, né? Diferente a É, proposta. é um horse resort, né? Ele tem, é como um centro hípico ali. Ele tem as pistas, tem cocheira, mas vai ter é, área gourmet, enfim, tudo. Aqui já está Oi, habilitado. doutora. Oi, tá boa? Tudo bem, a senhora? Boa tarde. Tudo bom, você não tá? Quer abrir o vídeo para a senhora? Aqui? É. Abrir tudo? Peraí. Vou mostrar o seu vídeo. Me Ah, Oi. achou? vamos ver. Então tá bom, deixa eu falar com você então, deixa eu sentar aqui. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, doutora? Tudo bom. Então, é Muita que correria? muita correria. Eu mudei de casa, né? Aham. E aí, ah, coisas acontecem. Cheiro ruim no banheiro, umas coisas assim que você. Chama. Hoje veio lá o moço olhar, tinha um sifão lá estragado. Aquelas coisas me atrasaram um pouco, mas tudo bem, está tudo em paz. Cheguei aqui. Fi- Fica Que tranquila. bom. Se a senhora quiser virar o telefone, que daí a apresentação consegue ver melhor. Estou vendo, tá ótimo, Isso, tá ótimo. tudo em paz. Onde você está aí?
Eu atrás estou de em Santo você. André. Ah, é a Ah, imagem não, do projeto. certo. É É uma imagem. um Paddock Hum. Paradise. Esse é em Campinas. Ah, legal, legal. Muito Eu, bom. eu vou até mostrar alguns projetos, algumas imagens para a senhora, até para conhecer um pouco mais e ver as possibilidades antes da gente falar da área em si, que daí eu acho que a gente tem mais embasamento para pensar numa uma área mais viável. Tudo bem? Certo, ótimo. Tá. Então, aqui é uma apresentação do escritório, né? Que a gente trabalha com essa parte tanto de interiores quanto equestre já há muitos anos, sempre com essa questão da promoção do bem-estar, do bem viver, né? De promoção de saúde. Eu já tenho experiência aí na área há mais de 30 anos, então essa é um padrão do nosso escritório de tentar promover o bem-estar para as pessoas e para os animais, tá? Certo. E parece muito bonito. Ah, obrigada. Então, eu venho aí da área do cavalo. Quando era criança, meu pai tinha cavalo de pismo, né? Depois Hum. a vida vai mudando. Eu fui para a parte de interiores, de arquitetura, de paisagismo, trabalhei com várias áreas. E trabalhando como voluntária em ecoterapia, eu me apaixonei por essa área, resolvi fazer uma pós-graduação. Só que na hora de decidir Uhum. o tema da minha tese, a minha orientadora falou para eu fazer na minha área de formação, né, de projetos. E eu comecei a pesquisar os acidentes que tinham com cavalos nas instalações, os problemas de saúde decorrentes das instalações, de como os cavalos eram mantidos. Eu já tinha ouvido falar do Paddock Paradise e eu comecei a pesquisar mais a fundo, e a minha tese é sobre isso, sobre promoção de saúde para os cavalos, tá? Certo. Maravilha. Então, deixa eu passar aqui para os nossos projetos, que aqui é mais específico do nosso escritório aqui. Então, a gente tem projetos aí no Brasil, em vários lugares. Já o Paddock Paradise, eu já sendo conhecida fora do Brasil, tem consultora na Nova Zelândia, na Austrália, Portugal, nos Estados Unidos. E Hum. aqui é um projeto que a gente tem toda a parte visual de tudo que foi da construção, né? Aham. Então, ele tem parte de casa, de, né, área de hóspedes, guardiões, as guaritas e toda a parte equestre que é Essa parte branca aqui de cima é né? tudo hóspede? Vocês estão me Muito ouvindo? bonita. Uhum. Para mim tá dando Ó, umas focadinhas, mas estou ouvindo. tá. A casa sede, esse maior, Uhum. a gourmet jogos, aqui é a casa de hóspedes, e daí aqui é Uhum. funcionários, aqui depósito de maquinário, depósito de feno, cama, tondel, aqui é o abrigo do Paddock Paradise, que está abaixo, que é uma pista de 40 por 90, e aqui uma pista coberta de 40 por, não, de 20 por 40. E as cocheiras estão aqui atrás. Uhum. Então, aqui tem toda a parte das entradas, né? As guaritas. Maravilhoso. Lindo, né? Uhum. Muito lindo. Esse Super projeto bonito. Essa é a casa foi do sede aqui nosso a primeira que aparece com aqui, isso, certo. isso. E E ao lado aqui, dela, duas casa de pequenas de hóspedes. hóspedes, Certo. os jogos e gourmet Isso e é feito eventos, né? em alvenaria ou steel frame? Ele é alvenaria, mas algumas partes, aqui é tudo alvenaria, tá? Mas Hum. algumas partes têm o revestimento, a estrutura de janelas, né? Algumas estruturas são metálicas, é uma mistura. Por exemplo, aqui tem um Hum. vigamento metálico, né? Uhum. Mas aqui é tudo alvenaria. Aqui é vigamento metálico, tem um mix.
certo. Aqui a parte da piscina, ofurô, fogo de chão, cinema ao ar livre. Uhum, E aqui a vista da piscina para a pista, para toda a parte de certo. jardim. Super bonito. Aqui já começa a ter as cocheiras com os piquetes solários, né? A Uhum. parte de ducha Aqui o interna. deck, as- Isso. Aqui as cocheiras mais abertas, então a estrutura mais limpa também para juntar menos pó, não ter tanto bicho ali, inseto e passarinhos, né? Fica fazendo ninhos, sempre com uhum, iluminação e ventilação natural. certo, Parte de certo. esterqueira. Uhum, E aqui o Paddock Paradise, os piquetes externos. Então, o Paddock certo. Paradise, nesse caso, ele tem um circuito mais simples, digamos assim, tem algumas bifurcações que os cavalos escolhem, né? Então, aqui é uma Ah, área de enriquecimento alimentar. Todas essas árvores que estão no Paddock Paradise, eu tenho uma pesquisa grande nessa área de plantas. São plantas que os cavalos podem comer e certo, daí tem o lago também que foi feito, pista proprioceptiva, que é uma pista para melhorar ligamentos, musculatura, articulações. hum. Quer dizer, ela tem um piso especial. A trilha a gente recomenda, tem duas maneiras de se montar um Paddock Paradise. Ou a pessoa já faz camada de drenagem, põe o piso, tudo de uma vez. Se Hum, tem um terreno com muito problema de lama, por exemplo, ou a pessoa faz, monta o circuito, passa o trator para nivelar a trilha e daí solta os cavalos para eles irem andando ali, né, se e irem movimentando. pisoteando, depois arrumando com areia e pó de pedra. Isso, depois vai fazendo, se precisar, onde tem lama, fazer camada de drenagem. Então, aqui no caso, o lago, ele não é um lago de lama, ele é um lago que ele é com fundo de areia, justamente para não ter a lama e o cavalo não prender a pata e torcer, ter algum problema. Certo. Então, a Uhum, pista proprioceptiva, que eu falei que são os pisos diferentes para o cavalo trabalhar a autopercepção, né, os ligamentos, a musculatura. Sempre certo. a Aqui gente um faz os pedaço piquetes. mais de pedra, outro pedaço mais duro, outro pedaço borracha, areia, Isso, isso. isso, isso, uma mistura. E a gente sempre trabalha com os piquetes rotacionais na parte interna, que pode deixar o cavalo ou não. Tem cliente que ele prefere cortar o feno dessas áreas e oferecer o feno, e o cavalo ele só vive no Paddock Paradise, dependendo da questão de saúde desse cavalo, né? Se é um cavalo de Certo, laminite, tem algum problema, daí ele vive mais no circuito. certo, Os lagos, geralmente a gente pode fazer fundo para o cavalo nadar ou mais raso, só para ele entrar e se molhar. certo, A gente tem algumas áreas de obstáculos naturais para eles se trabalharem, ter uma atividade um pouco maior, sempre galhos pequenos para não ter perigo deles se machucarem. certo, Aqui, esse abrigo comunitário é um abrigo bem aberto, né, bem amplo. A gente só fecha aqui por conta do sol da tarde, que é um sol mais quente, e tem aqui a circulação de ar para deixar fresco. certo, Aqui é um projeto de cocheiras que foi feito com a questão da iluminação natural, ventilação, com os piquetes solários. Então, todas as baias têm também piquete solário, todas as baias, todas as baias. Tem um que é maior, né, outro menor, mas todas elas têm. certo, A parte interna, as duchas, né, também aqui a questão do vigamento que eu falo, né, que é sempre importante a gente pensar nessa estrutura mais limpa. Aqui a parte da ducha com o piso de
de borracha, Uhum. as cocheiras também amplas, né? Ventilação natural, então a gente tem áreas de ventilação quente, né? Tanto a saída de ar quente por cima, como a entrada do ar fresco por baixo. Certo. E aqui são os circuitos de Pedra Paradise. Esse é uma propriedade particular, que ele já tinha essa propriedade. A gente fez uma pista de galope aqui na parte externa. Daí fez a parte do Paddock Paradise, também naquele, mais ou menos parecido com aquele outro projeto, que tem lago, áreas de obstáculos, né, abrigo comunitário. Nesse foi feito pista de adestramento, redondel e as esterqueiras aqui de apoio para aqui, para as pistas. Esse abrigo comunitário Deixar é aberto para aqui, uso constante os ou gatos diurno ficam. apenas? Ou é Então, para o cavalo o ficar... Paddock o abrigo Paradise, comunitário... Hum. os cavalos podem viver 24 horas por dia, ou eles podem passar 1 hora, 2 horas. Então, depende da necessidade que o cliente tem. Tem cliente que já tem cavalo estabulado, que prefere à noite deixar o cavalo na baia. Tem cliente Uhum. que... Eu já tenho cliente que não fez nem abrigo, não tinha abrigo comunitário. O cavalo vivia solto direto, ele se protegia nas árvores quando ele queria, porque tem sempre bastante árvores que a gente coloca, e não precisou ser feito um abrigo comunitário, porque daí a gente tinha uma lanchonete, que é onde era, colocava ração e tudo mais. Uhum. Certo. E- Ele ia para a lanchonete para comer. Isso. Aqui é só uns estudos. Esse aqui é um outro, que a cliente fez o abrigo. Um abrigo, aqui são poucos cavalos, eram 3 cavalos, mas tem também uma área de incentivo a galope. Uhum. O lago, né, áreas de obstáculos naturais, a pista de propriocepção, aqui uma trilha na mata, tipo mais ou menos que a gente vai fazer aí para vocês, uma trilha dentro da mata, e o Uhum. abrigo aqui nessa região. Nesse caso, essa cliente ela quis fazer 2 cocheiras de apoio, caso tinha uma tempestade ou se tem um cavalo que precisa fazer um medicamento, né, fez uma ferida, enfim. Ela fez então 2 cocheiras com piquete solário, caso precise, ou quando ela vai montar também para levar o cavalo, escovar, tratar, enfim, né, como um Uhum. apoio. Aqui é o projeto da cocheira. Então, baias aqui, 2 baias, daí tem uma veterinária, banheiro, quarto de celas, quarto para ração e limpeza de equipamentos. Uhum. Aqui, projeto, a gente faz toda a parte de projeto técnico também, né? Sempre com a especificação dos acabamentos, dos materiais. Uhum. Esse é uma fazenda. Eles tinham os cavalos da lida com gado e tinham os cavalos que eles estavam querendo fazer cavalgada, passeio com pessoas de fora. Então, a gente fez um Paddock Paradise aqui para os cavalos de passeio, que tem pista proprioceptiva, não tem lago, não tem o abrigo, mas eles têm curral, tem cocheira, né? Então, esses cavalos Uhum. ficariam para cá. E os cavalos da lida têm um abrigo de apoio, mas os cavalos estão acostumados a viver no pasto, né? Então, aqui a gente tem um circuito enorme para os cavalos, toda essa parte externa, marrom escuro, e a gente tem as pistas paralelas que a gente fala, para, por exemplo, aqui para Garanhão, uma maior para Garanhão, e aqui para égua prenhe, ou um potro no pé ali, um potro mais novo, né? Para quando não pode misturar algum cavalo que tem essa necessidade. Então, geralmente eles ficam soltos nessa trilha maior e quando precisa, separa nessas trilhas de apoio. Certo. Nessa foi feita também reforma da parte da entrada social, também paisagismo da entrada social, a guarita de seguranças, a parte dos portões elétricos.
Esse é o projeto da Maiara Verde, não sei se a senhora conhece ela, o Acho Marcelo. que Ela dá cursos de formação de equitação fundamental. Ela tem essa questão de instruções para novos instrutores de equitação, né? E ela tinha, né, nessa área, ela tinha as éguas que ela dava aos cursos. Ela dava os cursos dela num redondel grande, aqui coberto, e os cavalos hum, viviam no pasto. Daí ela tinha essa área que ela fazia plantação de feno, e daí a gente montou um circuito ao redor da plantação de feno, aqui uma lanchonete. Os hum, cavalos já estavam acostumados a viver sem abrigo, então a gente não fez abrigo, a gente fez lanchonete para ela, esterqueira. Então tem as áreas de obstáculos naturais, as estações de feno, né, a areião, o lago. Aqui os obstáculos, a pista proprioceptiva, aqui é uma pista de incentivo ao galope, que ela é bem plana, assim, bem reta. uhum, E, e aqui a parte de projeto executivo, que a gente coloca todas as medidas, tudo certinho para fazer a implantação. certo. Esse foi um outro estudo que a gente fez, que ela tinha um garanhão que só vivia estabulado e um cavalo albino. Então, a gente tinha Hum, feito duas baias para ter um mini circuito para o garanhão e aqui um mini circuito para o cavalo albino. Então, são duas baias separadas, com piquete solário, né? E daí tinha o portão, quando durante o dia eles ficavam soltos e à noite fica mais preso aqui. certo. O albino tem um pouquinho mais de árvore para ele. Aqui é uma área bem. Tinha muita árvore já nessa região, e daí eu sugeri colocar mais algumas aqui em alguns pontos. Certo. É Essa tudo é o bem projeto. pensado, muito bom. É muito bacana. Esse daqui é um horse resort que está sendo construído em Campinas. Inicialmente era uma área que a gente tinha bem limitada aqui para fazer dois circuitos, e daí ela comprou uma outra área, e a gente ampliou toda essa área aqui para fazer três circuitos. Então, Certo, esse projeto, a gente fez a parte do abrigo, que tipo uma cocheira bem grande, que ela dá divisão para dois circuitos, né? O do proprietário e o para clientes. uhum, E aqui a vista de cima, que a gente tem três circuitos. Então, tem um circuito maior em toda a extensão da área, que ele pega toda essa área, né? Tem o lago, áreas de areião, pista proprioceptiva, as áreas de enriquecimento alimentar com as plantas que podem comer, os obstáculos naturais. Essas verdinhos aqui são as estações de feno. E daí tem uma trilha menor para o cavalo de cliente. Então, ela vai deixar os cavalos dela mais soltos aqui. É à noite que ela vai querer estabular eles. Mas os do cliente, ela vai vender para o cliente que tem cavalo estabulado lá com ela, para ficar 1 hora, 2 horas, para ter uma diversificação de treino, tá? E daí a gente tem uma outra trilha, que é uma trilha de adaptação, que eu chamo, que é uma trilha mais simples, que pode ser para um cavalo que chegou e não está acostumado ainda com os outros, um cavalo que é um garanhão, que às vezes não quer colocar junto, um cavalo que chegou e tem problema de comportamento, que morde os outros ou faz bullying com os outros, que ou está agressivo. Quando o cavalo começa a viver no Paddock Paradise, se ele tem algum problema de comportamento, algum problema de laminite, algum problema de síndrome metabólica, diversos problemas de saúde, estereotipias, quando ele passa a viver por 6 meses no Paddock Paradise, ele volta a ter saúde. Então, o conceito ele foi inicialmente para a promoção de saúde. E daí que o mundo todo isso já é conhecido, tem desde a década de 80, então tem muitos relatos, assim, eu já tenho cliente que tinha cavalo com problema de comportamento e hoje já não tem mais.
Então é muito bacana para os cavalos, Agora, né? em cada circuito desses, pode estar concomitantemente mais de um cavalo ou Uhum. o circuito fica uma Sim, hora para cada cavalo? não. Como que... Por exemplo, os cavalos dessa minha cliente, ela tem em média de 10 a 15 cavalos, eles já vão ficar nessa área dessa trilha maior. Os cavalos de Certo. cliente, às vezes tem cavalos que estão baia a baia, já estão mais socializados, né? Eles vão passar primeiro por um período de adaptação Hum, nessa área menor, e depois, quando eles estão socializados, eles passam a ficar juntos nessa área, que pode ficar até 7 a 10 cavalos, uhum, nessa menor de 2 a 3 cavalos. Então, da mesma forma que se fica um cavalo só nesse circuito ou nesse, vão ter os outros cavalos que estão no circuito maior. E daí tem as cercas, né, que dividem os circuitos, mas o cavalo hum, tem uma proximidade. Então, às vezes tem um que sai galopando, os outros saem galopando junto, e eles, apesar de estar um circuito separado, eles têm essa convivência, essa socialização. Então, a gente pode fazer uhum, tanto trilhas paralelas para cavalos que não podem ficar juntos, que a gente faz tudo trilha separada, ou a gente hum, faz trilha que o cavalo pode ficar junto e às vezes uma que o cavalo não pode ficar, certo, tá? certo. Entendi. Como é que você bolou mais ou menos lá no nosso lugar? O que você vê Então, lá a priori, vamos dizer assim, antes da isso gente que começar? eu isso que eu estava conversando com o Marcelo, por exemplo, aqui a gente tem uma área de mais ou menos 20 mil metros quadrados. A gente tem uma trilha de galope em toda a volta, né? Que é uma coisa muito Hum, bacana de ter. E a gente tem os 3 circuitos, que é para clientes, cavalos de clientes, para cavalos do proprietário e para adaptação. Então, inicialmente, a gente certo. tinha conversado de fazer 2, e agora a gente já pensou de fazer 3, que acho que é o mais ideal no caso de vocês ali com o Marcelo, né? Hum, Então, essa área tem mais ou menos 20 mil metros quadrados. É uma área enxuta, né? Não é uma grande área. Por exemplo, eu tenho esse projeto aqui, que são 35 mil metros quadrados para 4 cavalos, né? Então, tudo vai depender da possibilidade que a gente tem de usar a área, e daí, por exemplo, aqui no meio eles têm plantação de feno. Então, são trilhas longas, que dá mais ou menos 1 quilômetro de trilha, mas tem as hum, áreas de plantação de feno intercaladas, né? Então, é um certo. aproveitamento que cada cliente a gente vai trabalhar de uma forma, né? Uhum, E daí, na área de vocês ali do Marcelo, a gente estava conversando que talvez o ideal seria ter 3 trilhas, e agora a uhum, gente precisaria definir qual que seria a área que a gente poderia, né, utilizar. uhum, Deixa eu abrir aqui. Então, aqui que a gente tem, né, a parte a cocheira que já está sendo feita, e eu fiz algumas simulações aqui de área para a gente pensar junto no que poderia ter ou não, né? certo, certo. Essa área que está circulada aqui, a gente tem um pedaço da mata, tem um lago, tem O aqui laguinho, o laguinho, e tem aqui e essa área. essa área de pasto. Ela Aham, dá 21 mil metros quadrados, certo? tá? Essa área aqui, ampliando um pouco para cá, ela dá Uhum, 35 mil metros. uhum, E daí, certo, só para ter uma ideia da área total que tem aqui, ela tem 100 mil metros quadrados, certo. tá? Então, agora que a gente precisa pensar um pouco juntos para ver o que a senhora disponibilizaria de área
para a gente conseguir começar a elaborar o projeto. Certo. Olha, ah, essa primeira área que você pôs aí, acho bastante viável, sem Tá? grandes problemas, certo? Que a gente já está com o outro lado que está a pista, né? A pista Aqui é a área da tá. costeira, né? Isso, aqui é a cocheira. Isso, isso. E aqui seria a área do paddock propriamente dito. A área da pista Isso. está para lá, É, certo? Isso. Ó, eu isso. acho que o que a gente usa nesse pedaço? A gente usa, na verdade, essa parte aqui de trás para fazer prova de cross, É de isso vez em aqui, quando. né? É, Tem até tem essa vários. trilha já aqui, né? Tem aqui a Essa trilha parte. aí não é exatamente do cross, essa trilha acho que é da bicicleta. Ah, A tá. trilha do cross, a bicicleta vem por aí de vez em quando, não vem sempre. Eles marcam um circuito de bicicross aí de vez em quando e a gente permite, não é o nosso objetivo ter bicicleta. Mas Tá, como isso não estava sendo muito utilizado, não nos atrapalha de vez em quando fazer um circuito da bicicleta aí, certo? tá. Esse outro pedacinho aqui que dá nesse lago, realmente quem está usando é a prefeitura. É o Tá. pedacinho que a prefeitura está fazendo lá A um ecoterapia. ecoterapia que ela está desenvolvendo mais. Então, Tá. eu diria, se a gente quisesse usar esses 20 que você pôs, e mais um pedacinho, talvez não chegando no 35, mas chegando na Pouco metade aqui. disso aí, eu acho que ia ser uma área bastante boa, e não sei o que o Marcelo pensa, e Acho. sobra um espaço para a gente fazer a pista de cross aqui, que sobe, desce, etc. e tal, e a gente pode eventualmente até passar a pista de cross por lá de cá, é que eu quero nessa parte alta aqui, essa parte onde você escreveu, Paddock Paradise, Aham. que é a parte mais alta, tem até um pequeno laguinho artificial aí, que é para o Sim. cavalo passar quando tem o cross. Eu quero fazer um terração alto, para que os É, a senhora pais falou. vejam o circuito inteiro quando tem um cross de cavalo. Então, esse Tá, circuito tem que girar aqui, tem que ter árvores, tem que plantar mais. A gente não plantou ainda, não tem esse circuito mais detalhado. Cada vez foi a ABIR que determinou o circuito na área mais ou menos tranquila, você está entendendo? Mas a gente, tá, né? Então, eu acho que se a gente fizesse um trecho aqui, eu acho que a gente não vai atrapalhar muito nem o cross, dá para conviver, e se a gente precisar aumentar um pouco, aumenta depois. tá. E aqui a gente tem essa entrada, né? Que é aquele portão. Certo? É, a senhora precisa, porque parece que tem uma movimentação aqui, né? E tanto tá até sem tá com mais terra aqui, né? Vocês precisam ter uma área um pouco maior ao redor desse lago aqui, ou a gente pode chegar no limite aqui da estrada, fazer uma estrada. Não, na verdade, esse laguinho aí é a ida e a volta do circuito de cross. Não Tá, tem uso aqui no momento, só quando tem as provas da ABIR, mas sim. quando não tem as provas da ABIR, o Deixa que eu ver dá, eu aqui. empresto esse pasto para um senhor por umas vacas. É um Tá, vizinho que tem pouco pasto de vaca e me pediu emprestado, e ele queria até pagar, mas eu nem cobro dele deixar as vacas virem aí, e, e ele usa esse pedaço todo. Então, a gente nem usa esse trecho de estrada propriamente dita, certo? É só um, um pedaço para cavalo mesmo, né? tá, Mas a gente pode deixar um caminho para passar lá embaixo e chegar próximo do caminho, isso sim, tá. sem problema. Deixar esse acesso livre, né? É, Tá. para entrada de E caminhão, para.
Sim, a gente tenta pensar em uma circulação também para manobra de caminhão, se precisar. Uhum, né? É, e daí a senhora acha que se a gente puxar um pouco assim, acho que tá ok? Eu acho que tá. Tá. Marcelo, o que que você acha? Acho que tá ótimo. Vai ficar bem legal. É. Fica Pode não ser tão entre. retinho, se você quiser fazer alguma curvinha Sim, aí, e sobra tá. uma boa área aqui atrás para. Pro Depende aí da cross. topografia também um pouco, Tá. né? Então, É, a gente faz aí num formato orgânico, tanto que, né, só pus a reta só para a gente pensar certo, juntos certo. aqui nessa. Daí, na hora que tiver, a gente pensa melhor aqui no formato, Vou começar com tentando esse pedaço aí. manter. Isso, Tá. tá bom? Tentando manter entre 25 e 30 mil metros, mais ou menos. Isso, isso. Tá. Isso, legal. Já temos uma área para trabalhar, então. É isso Temos. aí. Opa, claro que temos. E E vai dar para fazer a. muita coisa aí. Muita, vai ficar muito bacana. Dá para E fazer uma ele coisa tem bem a área bacana. de pista para treinamento do cavalo separada, Sim, sim. é, né? E a senhora tem o levantamento topográfico, planaltimétrico dessa área? Eu vou te dar o nome do João Batista e vou pedir Tá, para ele te passar. tá bom. É o topógrafo e ele fez tudo. Ele Ah, tem lá no ótimo. computador dele. Ah, que Então, ótimo. eu vou pedir para o João Batista te passar. Eu ligo para ele e Tá, peço para ele te orientar isso aqui. Deixa eu escrever aqui para tá. mim. João Batista. Daí eu entro João em contato com Batista, ele. tá? Levantamento topográfico. Pode Tudo passar. bem, eu te passo o telefone dele, mas eu primeiro falo com ele, quem sabe hoje Claro, ainda, no máximo tá. amanhã. Amanhã não, amanhã é feriado. Amanhã é feriado, é. É. Então, né, tudo bem. E eu Tá, acho que a joia. gente, certo? Certo. E daí a gente mantém, então, a questão dos três circuitos e a trilha de cavalgada, né, Marcelo? Isso, E as áreas de piquetes internos, né? Uhum. isso. Tá. O galpãozinho, ele já vai Hã? começar a ser feito. Aliás, já estão fazendo um arranjozinho lá não sei se você está aí no. Eu vi você Eu tô, eu sentado tô, na frente de uns tô- bambuzinhos, então eu falei, ele é, está. E eles já começaram a fazer os buraquinhos das fundações e eles querem um acerto lá na área de terraplenagem. Então eu eu tô mandei fazer o vendo. acerto, Tá. viu? Eu já pedi para o Irani já deve ter falado com o rapaz, aquele que você trouxe, É, ele já está e fazendo desde ontem. isso, deve estar ajeitando isso aí direitinho no lugar para a gente poder fazer essa cobertura, né? Legal. E vamos ver. Ele faz muito caprichado, eles são bastante simplórios, mas eles são boa gente. São, não, Então, acho que vai sair legal. vai, tenho certeza. Aham. E, Marcelo, você tem ideia dos cavalos? Quanta quantidade de cavalo, mais ou menos? Manga larga? Ah, vai ter aí uma média de 20 a 30 cavalos, né? Tá. Depois você me passa melhor, Tá, tá? Pra gente pensar. tá. É, A gente planejou inicialmente 20 cocheiras, tá, Isso, certo? tá. exatamente. Mas- Que a gente não pensou em ter um abrigo, né? Que a gente, como tinha as cocheiras, Aham, segue nessa linha, sem abrigo, fazer algo mais natural, né? isso, pode ser. Tá.
Mas pode ser que mais para frente a gente faça um abrigo É, que sim, complemente as 20 cocheiras também, alguns que sim, possam ficar fora, não é pode impossível. Isso. pensar É, nessa eu penso, necessidade. talvez, em um desses circuitos, até ter cavalos que queiram. Porque tem pessoas que querem o cavalo solto, né? É, Então, de repente, pode ter estabulagem num desses circuitos, o outro sim, para sim. os Porque a gente encoxados. coloca os bebedouros, coloca as áreas de alimentação, lugar para sal marinho, né? Geralmente o trato da ração e o sal marinho a gente mantém dentro do abrigo, mas daí nada impede de estar num outro lugar, né? Tem um abrigozinho ali só para isso, uma lanchonete, alguma coisa assim, algo mais simples, né? Legal. Sim, sim. Que já vai ter o apoio das cocheiras, então, das baias, né? Tá, acho que mais tranquilo. Tá, também acho. Daí, se precisar mais para frente, a gente vai vendo a adaptação, o uso, e a gente vai adaptando, se precisar, depois mudar alguma coisa. Perfeito. Vai pensando no caminho nesse circuito aí, nesse caminho, nesse espaço que a gente delimitou agora. Tá, tá bom. Maravilha, doutora. Obrigado, viu? Tudo em paz, imagina. E se for um Obrigada. pouquinho diferente, também não vamos morrer por causa disso, né? Tá Você já bom, tá percebeu, bom. né? A gente vai lá, ajeita você e a gente depois vê o que sobra para o outro, Tá Perfeito. joia. tá bom? Tá ótimo, doutora Clélia. Então vamos ver se vamos ter um negócio super legal. Tá Ah, vai valendo. ser, Vamos. com certeza vai ficar show. Vai ser o primeiro do Brasil num centro hípico, doutora. Depois vamos fazer um Opa, marketing em cima disso. é isso aí. Depois nós vamos fazer um show de apresentação. Vamos É. fazer. Nossa, É isso vai, aí. vai ser Não, Vamos muito isso lá. aqui, bacana. isso aqui depois dá para fazer até vender visita escolar de criançada. Sim, Dá para Essa é a fazer minha um negócio fundação. decente. é muito. Oi? Essa, essa é a minha fundação, eu digo. Quando Ah, Dá que para eu, legal. pensar muita coisa, é. é, É. inclusive o patrocínio de crianças com habilidades equestres, pobres ou não pobres, não importa. Mas a gente poder incentivar e patrocinar o desenvolvimento de esportistas, né? Ah, que Então, legal, doutor. Novos vamos ver se cavaleiros. nós. Isso, novos cavaleiros, etc. Vamos ver se a gente vai andando nesse sentido aí, um pouco mais Vamos. de estrutura, a gente vai andando. Você vê que, por exemplo, foi um cavalo meu agora, recente, aí para Ípica. Você deve Aham. ter visto o Quaker, que é um meio Vi, sangue vi. lusitano até com cavalo de salto, que o Gustavo estava querendo ver se o cavalo tem habilidades ou não. Quem montou o cavalo e veio me falar dele é o Paulinho, que está encantado. Doutora, mas que cavalo bom, ele me falou. Que Não é que legal. ele seja um cavalo bom, é um cavalo que começou correto. Ele começou fazendo adestramento antes de ir para o salto. Aí é que está. É um cavalo que Exato. não joga o pescoço para cima, é um cavalo que tem comando. É isso que o pessoal Aham. precisa entender. Na verdade, ele não é um super cavalo, mas ele tem uma iniciação correta, Que É, entendeu? ótimo. Então, Mas, vamos caminhar um pouco em tudo num caminho correto, você está entendendo? Assim, para a gente exatamente. ver se não sai coisa boa de lá, né? Tá, com com certeza certeza. vai. É isso aí, é isso aí. Então, vamos ver como é que fica, tá bom? Tá joia, Legal. então, doutora. Então tá, eu Então, Obrigado. fico aguardando então o contato da senhora com o contato do João eu vou Batista. tentar ligar para ele hoje ainda, não sei se ele ainda está lá Tá no bom, escritório, já não é muito mocinho, mas ele tem 2 filhos que trabalham com ele, e é o João Batista, é o chefão lá. legal. Eu vou falar com ele, e aí eu já te passo esse telefone dele e digo que você vai ligar para ele, tá bom? Tá ótimo, perfeito, perfeito. Tá bom, doutora. Beleza. Então é isso, Valeu. Obrigado, doutor. obrigada, viu? Um Imagina, bom tudo em feriado paz. para vocês. Amém. Eu vou estar aí, acho que só no domingo, viu, Marcelo? É, Ah, É.
porque é que tudo acontece ao mesmo tempo. Eu tenho uma casa de praia que está à venda e tem uma pessoa se propondo a comprar a casa e está me oferecendo um negócio, uma troca de uma parte, me oferecendo uma área num outro local e um dinheiro também pela casa, quer dizer, uma troca parcial. E essa pessoa pode ir na casa só no sábado. Entendi. Eu marquei de ver essa área que ele quer me dar em troca na quinta, às 11 horas, com um corretor. E depois, acho que eu tenho que ir para a praia e aguardar esse homem lá no sábado, você está entendendo? Então, quinta Ah, de manhã, eu vejo o que ele está querendo me dar, vou para a praia, passo a sexta lá e no sábado ele vem. E aí, eu, sábado à tarde, saio da praia e domingo estou aí. Mas eu tenho que cara, dar um pulinho na praia aí para também acertar outros negócios que estão em andamento aqui. Tá bom? legal. Então, Então, valeu. então Tá valeu. bom? Domingo, então. Ou Tá segunda. bom. Tá ótimo. Valeu, valeu. Valeu, Então Até tchau, mais, tchau. tá, minha filha. até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau.